Nessa aula a gente vai aprender sobre o método append, que serve exclusivamente para adicionar uma linha ao final da nossa planilha, né? Quando a gente quer adicionar dados ao final, a gente não precisa fazer aquele check como a gente faz no VBA, que a gente precisa ter a última linha, verificar qual que é a última linha preenchida para adicionar dados. Quando a gente fez a leitura, a gente consegue adicionar facilmente utilizando o append, tá? Então vamos vir aqui e importar, vamos copiar para poupar tempo, né? Você já sabe fazer isso, então vamos copiar aqui para a gente ser produtivo nessa aula. E aqui eu vou colocar o exemplo 3, que é uma versão reduzida da nossa planilha aqui, tá? A gente vai utilizar aqui o view sheet, que é a função que a gente criou, para mostrar aqui a nossa planilha. Então eu li os dados da planilha, veja só que é uma versão reduzida. Agora imagina que eu queira incluir uma linha, né, no final dessa planilha, adicionar dados. A gente pode vir aqui, eu vou copiar uma linha de dados, vou colocar aqui uma linha de dados, mesmo CNPJ, e vou incluir ao final esse valor. Para incluir ao final, é bem simples, a gente vai utilizar o WS, que é a nossa sheet, e vamos colocar o append, né, que é para adicionar ao final. E vamos colocar aqui os dados que a gente quer. Nesse caso aqui vai receber uma lista de dados e ele vai adicionar ao final. Então quando a gente executar e chamar aqui o nosso view code, deixa eu adicionar mais algumas linhas. View sheet, na verdade, né? View sheet view AWS, e aí a gente vai ver que ele adicionou uma linha aqui ao final, né? Se eu colocasse para adicionar novamente aqui e não tivesse esses dados, vamos supor que os dados fossem menor, né? Eu tenho menos dados aqui. O que acontece aqui? O que você acha que aconteceria quando ele adicionasse esses dados? Vamos checar agora, executando mais uma vez. E aí você vai ver que ele vai colocar como none, porque ele não existe. Então, se você tiver esses dados aqui e não tiver todos, ele vai colocar como none no final. Ele colocaria como none aqui no meio se eu tivesse separado por vírgula e valores vazios. Aí sim. Agora do final, se a gente colocar no começo, o resto ficará none, né, com valores vazios. Se por acaso eu quiser incluir dinamicamente isso, né, através de um loop, a gente pode fazer a função lá para a gente checar, para imprimir os dados, pegar dinamicamente e preencher. Né? Então vamos utilizar aqui no nosso exemplo do intervalo, né? Vou colocar como data agora o intervalo, que vai ser igual a ws.iterRows. E aí vamos utilizar o nosso exemplo lá, maxRow, para a gente praticar mesmo. w.maxRow, né, vai ser o maxRow, ws.maxRow, e maxColumn, para ele pegar só os dados que tem valor, maxColumn, tá? Então, de tanto você fazer isso, você vai acabar ficando com prática. Então, esse vai ser meus dados. E agora, a gente vai fazer o loop, eu vou fazer o nosso list comprehension, que vai gerar uma lista de lista lá que você também aprendeu. Então, for row in data, né? O que eu quero que ele pegue? O meu row, né? O meu row ponto value, mas ele vai gerar aqui uma tupla. Então, a gente precisa fazer outro list comprehension, né? Então, for x in row, né? E o que ele vai fazer? Aqui entre parênteses, vai gerar uma outra lista. A gente vai trazer aqui o nosso x.value, que é os valores. Acho que ficou claro para você, né? Se não ficou, você pode deixar no perguntas e respostas. Aqui eu estou criando uma list comprehension, só como ele gera uma lista, né? Então eu preciso pegar os valores. É a mesma coisa de eu estar fazendo lá o for row in data. Mesma coisa de fazer isso. For item in row print item ou dados data.append item, tá? Seria a mesma coisa que isso, tá? Então, eu vou fazer um for loop para criar uma lista de listas, eu estou criando automaticamente aqui, senão eu teria que criar um auxiliar. Com isso, o Python é muito bom, list comprehension, a gente consegue criar uma lista só, tá? Então, agora a gente já tem os dados. Se a gente vier aqui a data, eu tenho os mesmos dados que estão lá, ó. Veja só, os mesmos dados. Agora, imagina que eu queira, né, adicionar tudo isso, né, nos meus dados. Como é que eu faço? A gente vai fazer um for loop agora. Então, for i item in
ws in data, né? ws, tô doido. E aí ws.append row, porque é uma lista de lista, então a gente precisa adicionar essa lista aqui que é o item, né? Então a gente, na verdade, eu devia colocar daqui o row para ficar melhor o entendimento. Row, que é uma linha, por cada linha nos meus dados, eu vou adicionar essa linha ao meu, né, WS, tá? Que é a nossa planilha. E aí sim, se eu executar novamente, ele vai dobrar os dados. Imagina que fossem dados novos e eu estou adicionando, então aqui vai dobrar os dados. A gente vai chamar a nossa função viewSheet, coloquei ao contrário, né? Devia colocar sheet view, mais fácil, correto. E aí colocar aqui, você veja agora que ele dobrou os dados, ó. Adicionou 2 vezes aqui. Tá? Imagina que fossem dados novos, eu teria aqui já prontinho, né? Então, a vantagem de eu ter criado essa função é que eu não preciso ficar salvando. Se eu quisesse salvar esse resultado, é só colocar o ws.save e o nome de uma nova planilha. Ele irá salvar o resultado automaticamente aqui pra gente, tá? Eu acho que ficou entendido basicamente isso, né? O append, ele serve para adicionar linhas ao final. A gente consegue tanto adicionar uma linha, como também adicionar dinamicamente, né? Os dados. Então, é isso. Na próxima aula a gente vai ver como mover e copiar um range de células, né? Então, eu te vejo lá. Até logo.